Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em como Melanie Klein via as origens da transferência. Vamos usar como base aquele artigo dela de 52, As Origens da Transferência, né? Exatamente, um artigo fundamental. A ideia é entender como ela expandiu o conceito freudiano. Ela falava em situações totais, certo? E enraizando tudo lá na infância bem inicial. Isso. Klein via a transferência não só como repetição de impulsos, mas como a reedição completa de relações com objetos, emoções, defesas, tudo muito primitivo. Era como reviver todo um cenário emocional interno lá do comecinho da vida, sabe? E ela até usou uma expressão interessante, né? Algo como Lembranças em sentimentos, para capturar justamente como essas fantasias e afetos, que nem tinham palavras ainda, como eles surgem na relação com o analista. E o ponto de partida para Klein, assim, o crucial mesmo, são os primeiríssimos meses de vida, com as posições esquizoparanoide e depressiva. Precisamente, é aí que tudo começa a se formar. Nos primeiros meses, mais ou menos, a gente tem a posição esquizo-paranoide. A ansiedade principal ali é a persecutória. Aquele medo, sabe? Medo de ser aniquilado pela pulsão de morte interno e medo de retaliação porque o bebê projeta a própria agressividade para fora. Ah, entendi. Então o bebê sente uma ameaça interna e externa, é isso? Exato. E a grande defesa nesse momento é a cisão, separar radicalmente o bom do mal. Tipo, o seio bom que gratifica e o seio mal que frustra ou é sentido como ameaçador. E essa cisão primitiva é justamente o que Klein via reaparecer na transferência. O paciente que ora idealiza demais o analista, ora o vê como totalmente mal. Faz sentido. Uma forma bem radical de organizar a experiência para tentar proteger o que é bom, né? E depois dessa fase, o que muda? Olha, com o desenvolvimento, o ego vai se integrando mais. Isso lá pelos 4, 6 meses. Aí vem a transição para a posição depressiva. O bebê começa a perceber a mãe não mais como partes separadas, mas como uma pessoa inteira. Alguém que é fonte tanto de coisa boa quanto de frustração. E aí o sentimento muda também. Muda. Surge a capacidade de sentir amor e ódio pela mesma pessoa. E com isso, a ansiedade principal vira a culpa. O medo de ter destruído ou de poder destruir esse objeto que agora é amado como um todo, com a própria agressividade. A culpa por atacar quem se ama. O que Klein buscava identificar na transferência. Às vezes, aparece como o medo inconsciente do paciente de machucar o analista com crítica, sabe? Isso tudo já se conecta com o início do Édipo, a necessidade de lidar com figuras parentais e também com a capacidade de criar símbolos, que é essencial para poder transferir essas emoções. Isso nos leva àquela diferença importante com Freud, né? Klein dizia que autoerotismo, narcisismo e as relações de objeto aconteciam ao mesmo tempo, desde o início. Não eram fases separadas. Sim, para Klein, mesmo o autoerotismo ou narcisismo já implica uma relação com o objeto. Um objeto bom que foi internalizado para onde a libido se volta. Tipo assim, e isso acontece junto com a relação com o objeto externo, a mãe ou o seio desde o nascimento. Mas isso não é uma ruptura muito grande com Freud? Parece grande, mas é interessante notar que o próprio Freud deixou algumas pistas, né? Ele falou de uma ligação com o seio antes do autoerotismo, de identificações primárias. Klein sentiu que precisava ser mais consistente. Para ela, toda experiência mental, pulsão, ansiedade, fantasia, sempre envolve objetos, internos ou externos, desde o princípio mesmo. E na terapia? Por que é tão crucial para Klein analisar tanto a transferência positiva quanto a negativa? Freud focava mais na positiva para construir aliança, né? É uma ótima questão. Klein argumentava que justamente porque amor e ódio, as pulsões de vida e morte estão ligados desde o início, a transferência positiva e a negativa também estão. São duas faces da mesma moeda, entende? E analisar a negativa, que antes era meio deixada de lado, é essencial para poder acessar essas camadas mais profundas, mais arcaicas. Ignorar a negativa seria manter a cisão que o paciente já faz. Mas, exatamente. E essa abordagem permitiu analisar crianças bem pequenas e também pacientes psicóticos que se achava que nem formavam transferência.
A análise detalhada mostra os vários papéis que o analista assume inconscientemente para o paciente. Partes do self dele, do superego, os pais de formas diferentes idealizados, assustadores, reais, fantasiados. Como aquela fantasia dos pais combinados. Isso, aquela imagem infantil dos pais juntos, talvez numa cena primária, percebida como perigosa ou excitante. Isso pode ressurgir ali, na relação com o analista. Por isso a importância de olhar a situação total, tudo que o paciente traz. Até um relato do dia a dia pode estar mostrando a dinâmica da transferência. O objetivo final é ajudar na integração. Diminuir essa cisão radical entre amor e ódio, reduzir as ansiedades persecutória e depressiva, fortalecer o ego. Sim, porque a compulsão à repetição é muitas vezes movida por essas ansiedades primitivas. Menos ansiedade, menos necessidade de repetir padrões destrutivos. Então, resumindo, a grande sacada da Klein foi ver nessas emoções e defesas tão iniciais, tão primitivas, a chave para entender a transferência. Uma janela para as fundações da nossa vida emocional. E mexer nessas raízes é que possibilita a mudança de verdade na terapia. Muda a perspectiva, né? Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão, talvez. Se essas dinâmicas tão arcaicas de amor, ódio, medo, culpa, que a gente vê na transferência, se formam tão cedo e estruturam tanto a nossa psique, como será que essa compreensão pode nos fazer olhar diferente para as nossas relações hoje? Para a intensidade das nossas reações no dia a dia? Talvez muito do que a gente vive com as pessoas hoje ainda ecoe, né? Ecoe essas primeiríssimas experiências. Fica aí para a gente pensar.